Olá, bando de curiosos que visitam Canto da Raposa. Se você esperava alguma coisa diferente, bom, primeiro, você não conhece esse canal, então seja muito bem-vindo. Segundo, eu sei muito bem porque você clicou nesse vídeo. E não é pelo tema, né? Engraçadinho. Bom, terceiro, bora falar com relação ao tema. Sexualização. Sim, eu sei que esse tema pode parecer um pouco aleatório, principalmente com relação a esse canal, mas, como eu falei pelo menos nos primeiros vídeos, o canal é meu e eu falo sobre o que eu quiser, legal? Ok. Bom, vamos começar com simples fatos. Primeiro, sexo vende. Isso é óbvio. Sexo sempre vendeu e, vou ser sincero, não vou querer ser um alto da moralidade. Sexo sempre vai vender. Eu vou comprar, o vizinho ali vai comprar, qualquer um vai comprar, ou pelo menos tem muito mais chance de comprar qualquer coisa que tenha uma mulher ou um cara gostoso vendendo. Eu não sou gay, mas eu não sou cego, né? Então, o ponto é, quando que isso começou a virar um problema? Sério, realmente. Quando começou a virar um problema mostrar uma gostosa na sua tela. E eu não estou falando nesse sentido, estou falando com relação apenas de produtos. Legal? Então, na minha opinião, sinceramente, isso começou a virar um problema quando começaram a pregar que esses corpos eram impossíveis. Tudo bem, realmente tem alguns casos em que são corpos realmente impossíveis. Só que se for parar pra ver de verdade, na época em que isso estava mais no auge, principalmente quando você vai ver, por exemplo, propaganda de cerveja, não eram realmente corpos impossíveis. Os corpos que apareciam nos filmes de ação lá é, eram tão possíveis quanto um homem conseguiu que a mulher conseguiu o corpo de uma gostosa no comercial de cerveja. E isso acaba sendo uma comparação muito engraçada, principalmente se você for parar a pensar em outro ponto, porque eu falei com relação aos comerciais. Se você for ver, por exemplo, nos animes, a situação fica ainda mais gritante. Porque, por exemplo, as mulheres ficam reclamando que a personagem é muito sexualizada e que isso é um corpo real impossível. Enquanto isso, os garotos que assistem o desenho falam: nossa, vou crescer o Broly, tá ligado? Sendo que a cabeça dele não dá o ombro do Broly. Isso acaba sendo uma visão muito engraçada, principalmente se você vê como homens e mulheres veem essa questão, né? Enquanto um pode acabar vendo como inspiração, o outro pode acabar vendo como algo impossível e real que tem que acabar. Observação. Eu obviamente não estou falando que todas as mulheres pensam assim, que todos os homens pensam assim. Eu estou obviamente generalizando, parando para olhar principalmente no ponto de quem é o que mais acaba reclamando. É muito mais fácil você ver uma mulher reclamando disso do que você ver um homem reclamando disso. E é muito mais fácil você achar um cara que usa esses exemplos como inspiração do que uma mulher que faz isso. É simples assim. Eu sei até que provavelmente tem mais mulheres que são contra esse negócio de problematizar a sexualização. Mas enfim, agora que eu já expliquei minha generalização, voltando ao ponto de quando realmente virou um problema a questão da sexualização. Porque, de novo, na época dos comerciais de cerveja, as crianças não eram afetadas por relação a isso. Elas viam tudo mais, passava na frente delas, mas nem por isso elas queriam ser P e ficar no meio da esquina, né? Enquanto hoje, que isso é proibido muitas vezes, né? É o momento que as crianças mais estão sendo sexualizadas. Coincidência? Eu sei que uma coisa, tecnicamente falando, não tem exatamente correlação com a outra, mas acaba sendo um fenômeno engraçado, né? O momento em que a sexualização é mais proibida é o momento em que as crianças estão sendo mais sexualizadas. Em tempos em que a sexualização era liberada, as crianças não eram nem um pouco sexualizadas. Então, o que será que mudou? Talvez o fato de que essa sexualização nunca tinha sido focada para crianças, diferente de agora,
em que você vai ver as músicas que as crianças escutam, nos influenciadores que as crianças veem, até nos vídeos que são indicados para crianças, que é uma das coisas mais fáceis de você achar, principalmente no YouTube, é você ver um personagem completamente aleatório, uma versão gostosa, com uma bunda gigantesca, feito para criança. Isso é a coisa mais fácil, mais banal do YouTube. O... Eu não sei se posso falar que o Elsa Gate foi um desses caras, né? Mas muitos dos canais que fazem isso acabam seguindo uma fórmula meio Elsa Gate da coisa. Mas enfim, o ponto é que, mesmo que a sexualização tenha existido, em alguns graus isso acaba sim realmente se virando um problema. Só que o problema não é de você ter personagens atraentes ou você ter propagandas com pessoas atraentes. O problema tá quando isso está focado nas crianças. E o problema maior é quando as pessoas que estão focadas nas crianças fazem isso. E eu diria que o maior de todos os problemas é quando os pais simplesmente tacam o F, para não falar outra coisa, e simplesmente deixam as crianças fazerem o que quiserem. Por exemplo, deixa a criança com um tablet, com um telefone lá, e a criança fica rodando infinitamente e fica vendo esses vídeos. Aí o pai, em vez de supervisionar, ver que a criança está vendo, não, deixa liberado. Aí se ele acidentalmente vê alguma coisa, aí, ai meu Deus do céu, como o YouTube permite isso? Sendo que foi você que deixou o acesso para toda a internet na mão de uma criança. Sério, toda a internet. Em que simplesmente uma aba pode ser a diferença do YouTube por X vídeos. É sério. E você quer que todas as plataformas do mundo acabem se autocensurando porque você não quer fazer o papel de olhar o que seu filho está assistindo. Mas enfim, esse acaba sendo o maior problema, porque por conta dessa brecha dos pais, criadores que acabam sendo focados mais para crianças, simplesmente resolvem tacar o F e começar a farmar em cima. Falar, a personagem atraente, que a personagem atraente em uma temática infantil chama a atenção de criança, então eu vou colocar 50 personagens atraentes mostrando a bunda na tela para criança clicar. Simples assim. Se você for ver, isso acontece com vários personagens. Por quê? Porque, de novo, os pais não prestam atenção, as crianças estão simplesmente explorando, os criadores de conteúdo estão simplesmente farmando com isso e segue esse baile, né? E depois tem animal reclamando de comercial X ou comercial Y tá muito sexualizado. Sendo que normalmente são as mesmas pessoas que não acham nada demais quando um artista ou até quando um youtuber coloca sexualização em tudo. Sério. E esse acaba sendo outro ponto que eu nem citei tanto, né? Que o fato de que na época, que estamos, em que a sexualização é algo simplesmente abominável, é a mesma época em que você tem a maior concentração de músicas que simplesmente não são, pelo menos na minha opinião, músicas. São simplesmente desejos e confissões de atos carnais, falar nessa palavra, porque pelo menos assim eu consigo falar sem dar problema pro vídeo. Simplesmente atos carnais descritos com um som aleatório de fundo. Porque pra mim, música, pelo menos, teria que ter algum ritmo, teria que ter alguma coisa legal, interessante. Não é proibido você falar disso em músicas. Só que o ponto é, se a sua música inteira é pra falar disso, se a sua música inteira é voltada a isso, desculpa, na minha opinião, isso não é música. Na minha opinião, isso é simplesmente uma confissão de algum ato carnal, de alguma orgia que você teve, que você quer contar tudo isso falando de forma ritmada. Simples assim. Isso não é música. Entendeu? Isso é áudio sexual.
Não tem a ASMR, que é pra você ficar escutando dormindo e tudo mais, ter bons pensamentos. É, essas músicas são basicamente pornografia pra cego. Simples assim. Que acaba dando no mesmo. Você colocar o cego pra ver um vídeo dos X vídeos e você colocar ele pra escutar uma música de funk, né? Mas bom, eu acho que acabei já falando demais. E bom, é isso. Até a próxima. E eu fui.